Bom, minha gente, aqui no Conselho de Ética da Câmara, acabou de ser aprovado o relator do processo de cassação do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, aquele que afrontou o Supremo Tribunal Federal e que está preso, continua preso. O relator aqui no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados é pernambucano, Fernando Rodolfo, deputado de primeiro mandato. É com ele que eu converso agora aqui em Brasília. Boa noite, Fernando Rodolfo. Boa noite a você, Magno Martins. Boa noite aos ouvintes do Frente a Frente. Mais uma vez, uma satisfação falar com você. Pepino nas suas mãos? Não é uma tarefa fácil para nenhum deputado ter que julgar outro, né? Julgar a conduta de outro. Mas alguém tem que fazer esse trabalho e fico muito lisonjeado pela escolha, né, que se deu em critérios técnicos pelo presidente do Conselho, deputado Juscelino, o deputado do Maranhão, nos escolheu numa lista tríplice, né, que havia sido sorteada no dia de ontem. Havia também uma deputada do PT, um deputado do PSDB e eu. Então tivemos uma rápida conversa antes do anúncio e, enfim, fui designado como relator. Qual é o prazo que o senhor vai ter para fazer o relatório? Eu tenho que notificar o deputado Daniel Silveira. Ele terá, a partir da minha notificação, 10 dias úteis para apresentar uma defesa e arrolar testemunhas. Após essa apresentação da defesa dele, eu tenho mais 40 dias úteis para a instrução do processo. Finalizado esse prazo de 40 dias, eu tenho 10 dias úteis para apresentar o relatório. Eu vou tentar agilizar isso da celeridade o mais rápido possível, porque um caso como esse acaba ocupando muita energia do Congresso, ocupando muita energia da Câmara dos Deputados, e a gente tem pautas importantes que precisam ser votadas com urgência. Então, quanto mais rápido eu fizer a apresentação desse relatório, a instrução desse processo, melhor para a Câmara. O senhor, essa defesa que o Daniel vai fazer no Conselho de Ética é uma defesa presencial ou ele tem que fazer uma defesa por escrito? Isso ainda não está definido, é uma decisão do presidente do Conselho. Do Conselho? Do Conselho. Uhum. Mas ele continua preso. Ele vai poder sair da prisão se for o caso dele fazer a defesa presencial? Acredito que sim. Ele continua preso, mas ele tem, como se trata de um processo muito duro, né, que pode culminar com a cassação, mas pode ter também uma pena mais branda, ele tem todo o direito da defesa. A questão presencial vai ficar a critério do presidente do Conselho em conjunto com o presidente da Câmara. Mas quando o senhor votou aqui pela manutenção da prisão dele, o senhor já votou a favor, né? Eu votei a favor da manutenção da prisão por eu entender naquele momento que era o melhor voto para manter a harmonia entre os poderes, né? Caso aquela prisão tivesse sido revogada pela Câmara, a gente poderia estar hoje diante de uma grave crise institucional envolvendo o Supremo, envolvendo o Congresso e também o Poder Executivo. É bom lembrar, Magno, que o que está em discussão agora no Conselho de Ética não é a prisão, né? O episódio da prisão foi superado quando a Câmara decidiu manter o Daniel preso. Agora nós vamos analisar a conduta dele, se houve quebra de decoro ou não. Essa é a grande questão, né? Defender a volta do AI-5 significa quebra de decoro? Houve ameaça aos ministros do Supremo? Não, é isso que vai ser discutido nesse processo daqui para frente no Conselho de Ética. O que vai estar em julgamento, como o senhor falou agora aqui a pouco, a questão se ele quebrou ou não o decoro parlamentar. Exato, porque a quebra do decoro parlamentar é a infração ao regimento que pode culminar com a cassação, pode culminar com um afastamento de até 6 meses e também pode ser que no decorrer do processo, né, no Conselho de Ética, a gente chega à conclusão de que não houve. Então tudo pode acontecer. Nesse momento eu não tenho nenhuma opinião formada ainda, a gente tem tempo. O que eu posso garantir é que farei um trabalho com muita serenidade e equilíbrio. O senhor pretende se debruçar, o senhor já leu muito sobre esse processo dele,
pretende ouvir mais juristas, o pessoal específico da casa, sobre essa questão específica do decoro parlamentar? Claro, eu acho que esse assunto passa a ser prioridade no nosso mandato pelos próximos 60 dias, que é o prazo regimental que o Conselho de Ética tem. Então, nos próximos 60 dias, eu vou me debruçar bastante, vou conversar bastante com juristas, com técnicos, né, aqui do Congresso e também alheios ao Congresso, para que a gente possa formar um melhor entendimento. Um entendimento com base técnica, deixando a paixão de lado e se prendendo estritamente à questão jurídica. Agora, o senhor já percebeu que o sentimento da mídia nacional é pela cassação dele, né? É um caso que deu muita repercussão, uma repercussão muito grande, né, em todos os cantos do Brasil. Há nitidamente uma divisão na sociedade. Há quem defenda a sua cassação, há quem defenda a sua absolvição no Conselho de Ética. As pessoas até misturam um pouco, acham que o que vai ser julgado no Conselho de Ética, a questão da prisão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. De maneira que a gente vê, por exemplo, o caso da deputada Flor de Lis, né, que é um caso que envolve homicídio e tal, e está meio mais grave, né? Mais grave e está meio que em segundo plano agora, né, em relação ao Daniel Silveira. Mas vamos trabalhar com muita confiança em Deus principalmente, mas vamos construir um relatório extremamente técnico. Desses 2 anos que o senhor está aqui no Congresso, a missão mais difícil e espinhosa que o senhor pegou, né? Eu acho que daqui até o final do mandato não vai ter coisa mais difícil do que essa, né? E realmente é uma situação que incomoda bastante você ter que julgar alguém que estava ali do seu lado, né? Votando, debatendo, discutindo. Mas o senhor já conhecia ele pessoalmente? Já conhecia o Daniel, sim. Inclusive ele era membro da Comissão de Segurança, da qual também eu ainda hoje sou vice-presidente, né? Porque não houve mudança. Mas não é isso que vai definir. Agora, o Fantástico deu uma matéria domingo que chocou a sociedade brasileira em relação ao Daniel. Isso pode pesar também, não? Não. A opinião pública já está formada, né? Quem defende, quem é contra, e aqui a gente não vai permitir que o nosso relatório seja pautado por sentimentos de paixão, né, política. Não há. Eu, inclusive, reitero aqui que será uma construção técnica. E nós vamos analisar se houve ou não quebra de decoro. Essa é a grande questão. Eu que conheço bem essa casa aqui, meu caro Fernando Rodolfo, caçar colega é um negócio meio complicado, né? Não é uma situação confortável para ninguém, né? Para ninguém. E ninguém se elege para exercer um mandato de 1 ano ou 2 e ser cassado. Mas existem regras, né? Existe um regimento que precisa ser cumprido. E a função do parlamentar é uma função muito nobre, é uma função muito bonita na sociedade. E a gente precisa preservar em todos os momentos aquilo que foi confiado pela população. É o que nós chamamos de decoro parlamentar. Se quebrou o decoro, tem que ser punido. Isso não é um caso específico para ele, é para qualquer um, inclusive para mim, né? Quebrou o decoro, tem que ser punido. A história está aí. Vários casos já aconteceram, mas a gente tem tempo para decidir, né? Para analisar. E lá na frente a gente decide se o relatório vai ser no sentido de caçar ou não. Isso não está definido ainda. Muito bem. Ouvimos aqui em Brasília, no Conselho de Ética, o deputado Fernando Rodolfo, que foi designado e escolhido relator do processo de cassação do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Obrigado pela entrevista, um abraço, Fernando Rodolfo. Um abraço a você, Magno, aos nossos queridos ouvintes do Frente a Frente. Estou aqui sempre à sua disposição.